Achou um carrapato no seu cachorro? Cuidado! Esses parasitas podem transmitir doenças sérias e que podem comprometer a saúde do seu melhor amigo. Carrapatos são um sinal de alerta. Além de causar incômodos e possíveis alergias nos cães, eles são transmissores de uma doença perigosa conhecida como doença do carrapato. O Dr. Marcelo Quinzani, do Hospital Veterinário Pet Care, vai tirar nossas dúvidas sobre o assunto. Tudo bem? Tudo bom, André? Dr. Marcelo, o que é a doença do carrapato? O nome doença do carrapato é um nome, na verdade, genérico para aquelas doenças transmitidas pela picada do carrapato, né? Existem pelo menos 4 doenças importantes no Brasil, que é a febre maculosa, a erliquiose, a doença de Lyme e a babesiose. Para a gente, para os cães, as doenças importantes e conhecidas como doença do carrapato é a erliquiose e a babesiose. Qualquer carrapato pode transmitir a doença? Não, na verdade, o carrapato ele tem que estar contaminado com um parasita para transmitir a doença. Muitas vezes o cão vai pegar um carrapato, ele tem uma infestação de carrapatos, mas se esse carrapato não tiver infestado com um parasita, ele só vai ter um incômodo, a coceira, a alergia. Se o carrapato tiver contaminado com parasita, então ele vai passar esse parasita para o cão, contaminando o cão, e o cão passa a desenvolver então o que nós chamamos de doença do carrapato. E além dos cães, os gatos também têm a disponibilidade de contrair essa doença? Olha, é muito raro a incidência dessas doenças em gatos, né? Geralmente não tem nenhuma relevância clínica, nenhuma importância no manejo ou no cuidado. Quais são os sintomas que o cachorro pode apresentar contraindo a doença? Vai depender da fase em que ele está com a doença. Os parasitas mais comuns no meio urbano é a erliquiose e a babesiose. Ambas são transmitidas através da picada do carrapato e muitas vezes um mesmo carrapato ele pode transmitir essas duas doenças. Na fase inicial, na primeira semana até a terceira semana, o animal vai apresentar aqueles sintomas que define como tristeza parasitária, tristeza do cão. Por quê? Porque ele tem um período de febre, tem dor articular, ele tem um aumento do baço, né, do órgão baço. Ele passa a ter petequias, que são manchas na pele, geralmente mais visíveis na região da orelha, região da barriga, onde não tem pelo, ou mesmo na gengiva. Então, nesse período, você vai perceber que o animal realmente está doente. Só que esse é um período curto da doença, ele pode durar aí no máximo umas 3 semanas. Passado isso, ele entra na fase subclínica. A fase subclínica, que pode durar meses até anos, o animal, como o próprio nome diz, ele não tem sintoma clínico nenhum. Essa talvez seja a fase que você pode perceber que ele está diferente, que ele está mais quieto e tal, mas nesse período ele não tem nenhum sinal evidente. Já a fase crônica, que é a última fase da doença, a mais perigosa, o animal realmente vai ter a mucosa mais pálida, pode ter novamente uma queda bastante grande do número de plaquetas. Isso vai implicar num evidente quadro de doença. O animal está doente, geralmente ele tem sintomas bem definidos de que ele não está bem. Mesmo depois que tratado, ele fica com alguma sequela? Normalmente não. O animal, uma vez tratado adequadamente, você vai curar a doença, né, mas isso não impede que ele pegue a doença novamente. Ele não adquire uma resistência, não existe vacina para a doença. Então, se ele realmente for reexposto a carrapato contaminado, ele vai desenvolver a doença novamente. Noutras vezes, o animal, quando ele não é tratado de maneira adequada, ele fica com a doença e ele pode vir a manifestar novamente mais tarde essa mesma infecção. Ele tem uma diminuição dos sintomas, um controle aparente da doença, mas depois de algum tempo, numa alteração da imunidade dele, ele volta a apresentar a doença e, neste caso, geralmente a doença ela é mais agressiva e o animal realmente pode vir a óbito. E ele estando contaminado, ele transmite essa doença para outros cães ou até mesmo para outros animais? Ele não transmite diretamente para os cães. Na verdade, o que vai acontecer, esse animal que está contaminado com a doença, geralmente nessa fase subclínica, né, que não tem sintomas, se um carrapato picá-lo, esse carrapato torna-se infectante e ele picando outro animal, ele vai transmitir para o outro animal. Não existe um contágio direto entre cão e cão. Uma outra forma de contágio é através de transfusão sanguínea, de um sangue de um cão contaminado. E como é que é o tratamento da doença em si? O tratamento é relativamente simples, né? Quanto antes iniciar o tratamento, normalmente a gente torce para que esse tratamento seja feito na fase aguda, que é a fase inicial, porque é quando o tratamento ele tem uma resposta mais eficiente. O tratamento é feito através de um antibiótico, né, por um período
de geralmente 4 semanas. Usa-se também um antiparasitário, que é usado adjuvante, até para você pegar essas outras doenças, no caso a babésia, que eu comentei com você. E para alguns animais que têm uma atividade já imunossupressora bastante evidente, usa-se também a cortisona. Agora, de fato, o que a gente pode fazer para prevenir o carrapato no cachorro? Olha, a gente tem que ter a noção de que o carrapato ele não está só no animal, ele está no ambiente. Então, no animal, normalmente usa-se esses medicamentos preventivos para ectoparasitas, né, que geralmente ele acaba controlando tanto pulga quanto carrapato. Deve-se ter o cuidado na escolha do antiparasitário ideal, porque alguns só controlam pulga, e a gente tem que, a preocupação aqui é o carrapato. E uma outra preocupação passa a ser o ambiente. O ambiente é onde está o maior número de carrapatos, né? Na verdade, o carrapato ele desce para o ambiente para botar os ovos, e esses carrapatos jovens, eles estão no ambiente. Então, a dedetização do ambiente, a limpeza do ambiente, quando é um quintal com grama, aparando-se a grama, tirando-se o lixo, também vai fazer parte do controle da doença. Você falou dos métodos preventivos do carrapato. Quais são as opções que o mercado tem hoje em dia? Olha, existem vários medicamentos e vários produtos que podem ser usados no controle de carrapatos. A primeira providência é você procurar um veterinário para que ele ajude a escolher o método mais adequado, porque existe desde medicamento oral, medicamento tópico de colocar na nuca, que é bastante comum, banhos, sprays, coleiras, e isso, a preocupação deve ser, primeiro, se ele realmente ela vai proteger contra carrapatos, e segundo, se tem alguma contraindicação deste produto em relação à raça, em relação à idade, em relação ao peso. Existem produtos que não devem ser colocados em filhotes muito jovens ou em determinadas raças, como o Collie, o Border Collie. Então, existem vários produtos, mas cada um vai ter uma indicação de acordo com o seu ambiente, com o animal ou com a população de animais. Muito obrigado, Dr. Marcelo. O negócio então é prevenir e ficar atento a carrapatos. Sinais de picadas e, claro, ao comportamento do seu cachorro. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É sempre bom estar bem informado.